É com grande satisfação que o Ministério do Turismo oferece o terceiro curso do Programa de Qualificação do Turismo. Essa é uma indústria que tem impulsionado a economia moderna como nunca, proporcionando oportunidades integradas tanto no campo social quanto no político, cultural e ambiental. Hoje contribui decisivamente para a redução das desigualdades regionais e para a distribuição de renda. No Brasil, o turismo contribui com 2,6% do produto interno bruto. O cenário de crescimento nos obriga à reflexão. Com os avanços tecnológicos, temos um turista muito mais bem informado, exigente e autônomo, em busca de desejos, sonhos e experiências marcantes. O turista de hoje valoriza cada vez mais a aquisição de novos conhecimentos e de cultura durante suas viagens. É para ele que estamos estruturando os nossos destinos. A organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e mercado, a segmentação é a estratégia que contribui para a inovação de produtos e serviços. Ela permite que experiências únicas sejam proporcionadas aos consumidores. A segmentação é essencial na busca pela qualidade e pelo aperfeiçoamento dos serviços e produtos. É por isso que o Ministério do Turismo oferece esse curso de segmentação do turismo à distância. Queremos disseminar o conhecimento e fornecer subsídios para a iniciativa privada, gestores públicos e outros atores envolvidos na atividade turística. A ideia é que todos atuem conjuntamente na formatação de produtos turísticos segmentados. Nosso grande objetivo, é claro, é aumentar os índices de competitividade dos destinos turísticos brasileiros no mercado nacional e internacional. Sejam todos muito bem-vindos às nossas aulas. A segmentação é uma forma de organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e mercado. Segmentar é buscar novos caminhos para a estruturação de produtos e roteiros turísticos com base na oferta existente, considerando as características e desejos do público-alvo que se pretenda atingir, ou seja, a demanda turística. Essa demanda é composta pelas pessoas que viajam ou desejam viajar para lugares diferentes de onde moram ou trabalham e, assim, podem desfrutar dos produtos e serviços turísticos. A escolha do destino vai depender de motivações pessoais e financeiras e de fatores de mercado, como os aspectos geográficos, demográficos, socioeconômicos, padrões de consumo, tipos de acomodação desejada, facilidades de transporte. Entender a relação entre a demanda existente e a oferta de produtos turísticos de uma região é determinante para se ter uma estratégia competitiva que se direciona a perfis específicos de público de acordo com a vocação do destino. É válido destacar também que a segmentação é uma alternativa de diversificação, qualificação e inovação de produtos turísticos. Isso possibilita maior satisfação no atendimento das necessidades dos consumidores, contribui para o desenvolvimento sustentável das cidades ou regiões e proporciona mais lucratividade das empresas que trabalham no setor. Diante disso, o Ministério do Turismo definiu alguns segmentos como prioritários. A seguir, você vai conhecer cada um deles. Eu acho que muitas pessoas necessitam, primeiro, o que eu costumo dizer, uma alfabetização ecológica. Primeiro, entender um pouco o que é o segmento, entender quais são as suas implicações, o que é a sustentabilidade no ecoturismo, para que ele possa se lançar e ter algum projeto nessa área. Nosso potencial é imenso. O que a gente tem, por exemplo, no caso da Amazônia, são dificuldades de acesso, né? Tudo muito caro, os voos são caros, as distâncias são grandes, mas potencial, o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, eu posso dizer que nós temos muito potencial para o ecoturismo.
O ecoturismo tem como base a relação sustentável com a natureza, atividades turísticas comprometidas com a conservação, a educação ambiental e o bem-estar das comunidades. O ecoturismo é um segmento que tem como fim a integração do turista não só ao meio ambiente, mas também aos costumes e à história do lugar, enquanto os princípios do turismo sustentável se aplicam a toda atividade turística, seja qual for o destino. Sustentabilidade que depende da cooperação de todos: governo, empresários, organizações não governamentais, instituições e, de novo, a comunidade. O modelo de gestão adotado deve identificar os riscos da visitação, o número ideal de pessoas por visita, os equipamentos e as ações para a prevenção de acidentes. O planejamento inclui o inventário dos recursos naturais, a estruturação do destino com base na sustentabilidade, serviços básicos e de apoio às atividades com a utilização de boas práticas de gestão ambiental, observância aos instrumentos reguladores, tecnologias limpas, interpretação e educação ambiental, métodos de recuperação e reflorestamento. Participação da comunidade com incentivo à conservação do patrimônio natural e o bem-estar das populações. Promoção e comercialização com práticas socialmente responsáveis. No ecoturismo, não adianta o empresário pensar só no retorno financeiro. Ele tem que pensar em todos os aspectos: retorno na sustentabilidade ambiental, na sustentabilidade social, o que está acontecendo com as pessoas que estão trabalhando com ele, com a sua equipe, né, a comunidade do entorno. E o retorno financeiro tem que ser uma consequência, lógico. Mas aquele empresário antigo que só pensava no retorno financeiro não deve entrar na área do ecoturismo. O segmento de ecoturismo, ele exige ambientes naturais preservados, belezas cênicas, exige ainda toda a interação com a comunidade e todo um processo de interpretação ambiental. Uma forma de fazer com que as pessoas se apropriem do meio ambiente, virem parceiras do meio ambiente. A legislação turística e ambiental serve de referência para a prestação dos serviços. Atividades de outros segmentos, como por exemplo, turismo de aventura, de pesca, náutico e cultural, podem compor a oferta de produtos e roteiros. Benefícios significativos para quem se integra à cadeia produtiva do turismo. Sustentável por natureza. Hoje eu sou bacharel em turismo e desenvolvo atividade de guia e ao longo dos anos venho melhorando isso, agregando valores. No caso hoje também tenho um transporte, trabalho com transporte e tal, e sempre manter isso e cada vez melhorar mais, buscando mais conhecimentos, desenvolver melhor a atividade. Eu na verdade trabalhava na parte de agricultura. Aí depois, quando surgiu o turismo, passei para o turismo e foi uma coisa muito legal da fazenda ter tomado essa decisão de trazer os visitantes para visitar essa propriedade. Surgiu a nossa focagem noturna, tem o nosso safari, tem a nossa chalana, tem caminhadas em trilhas, temos cavalgada e temos passeio de canoa também. É difícil de se desassociar o turismo da cultura. A cultura é subsídio para o turismo. E através da cultura é que você resgata e que você busca vários elementos que realmente vão implementar toda essa parte turística. Não tem como se desvincular, não tem como desvincular o trabalho que eu faço com o turismo, até porque você pode reparar que todos os meus trabalhos têm informações históricas.
que envolve a história do local, que envolve a história do estado. O meu trabalho é pretexto para contar a história. Uma cultura múltipla que se traduz em inúmeros produtos turísticos, da arquitetura ao artesanato, da gastronomia às artes, da música ao teatro, dança, enfim, uma festa de cultura. Turismo cultural, valorização, promoção e preservação do patrimônio material e imaterial e dos bens tangíveis e intangíveis da comunidade, para o desenvolvimento sustentável da própria atividade. O material e o intangível. Bens culturais como símbolos da memória e da identidade. Do cenário que conta a história, da arte que viaja no tempo, até a permanência de representações e conhecimentos. A cultura como interesse turístico e o turismo interessante para a cultura, a partir da valorização do patrimônio, das manifestações artísticas, do artesanato, das tradições, enfim, da história e da própria identidade de um lugar, de uma região, de um país. A base do turismo cultural é justamente esta aliança entre as duas áreas com a participação expressiva da comunidade. Assim, a formatação de um produto de turismo cultural passa pelo inventário e registro dos recursos patrimoniais, históricos e culturais, temas para interpretação e mercados-alvo, avaliação técnica dos atrativos para a estruturação de um produto turístico competitivo, preservação e atualização das instalações interpretadas, manutenção e avaliação permanentes e capacitação de toda a equipe no atendimento ao turista. Elaboração de um calendário das festas populares e eventos culturais para gerar atratividade à região. Parceria com organismos oficiais de cultura, como, por exemplo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Compatibilização de linguagens, objetivos, modos de operação e de concepção sobre o turismo cultural. A gente sabe que tudo começa com os municípios. Se não houver uma articulação no município, se não houver uma participação do município, realmente as instituições elas estão fadadas a terminar. Então, nós, enquanto gestores públicos, nós, enquanto sensibilizados com a questão de turismo no Brasil, nós sempre procuramos ter realmente uma participação bastante ativa. E isso foi muito positivo e reverteu em muita coisa boa. A pessoa queria o seu artesanato para vender o seu artesanato. Escoava em feira. Hoje não. Hoje ele já entende que ele faz parte de um roteiro, hoje ele já entende o que é uma comercialização de produto, hoje ele já entende uma necessidade de falar com uma operadora, uma agência de turismo. E o principal, ele quer andar sozinho, ele quer buscar resposta para esse negócio dele, que não é só mais a venda do artesanato, mas sim o seu produto de turismo. Esse espaço eu loquei em função disso, que eu trabalhava na minha casa e agora estou tendo a oportunidade de abrir o espaço, que virou uma oficina e ao mesmo tempo uma galeria, que as pessoas possam estar vendo a produção que eu faço. Para ter cultura, tem que conhecer. E para conhecer, assim, tem que ter turismo. Esse fato de o Brasil ser mais relevante economicamente, politicamente no mundo, torna o país mais atraente para esse tipo de produto de turismo. A hospitalidade do brasileiro é uma coisa que a gente tem a nosso favor, o interesse do brasileiro por estrangeiro é uma coisa que a gente tem a favor, nossa cultura, música, artesanato, várias opções de trabalho voluntário, ecoturismo, esportes, isso tudo atrai muito o estrangeiro. Então a gente tem que captar esse estrangeiro que já gosta do Brasil por essas questões e fazer ele fazer um curso, aprender nossa cultura mesmo, assim, oficialmente.
jovem está muito sensibilizado pela questão do trabalho voluntário. E o Brasil é um campo cheio para isso, quer dizer, não só no aspecto social, mas no aspecto da ecologia, no aspecto comportamental. Então, quer dizer, eu vejo o Brasil hoje como um país de um potencial enorme para que nós possamos receber mais e mais jovens e que eles venham a descobrir o nosso país e que venham ajudar a mudar a imagem do nosso país no exterior. Mas, para isso, nós, como empresários, nós, como formadores de opinião, as pessoas que estão envolvidas dentro do setor de turismo, elas têm que se preocupar em criar produtos. A questão da mobilidade do estudante, o que a gente percebe, portanto, é que o mundo hoje requer, demanda, precisa, no aspecto profissional, no aspecto político, no aspecto cultural, pessoas que hoje sejam cidadãos do mundo, cidadãos globais. E isso implica em conhecimento de língua estrangeira, isso implica em você ter experiências de interculturalidade, conhecer uma outra cultura, saber valorizar outra cultura. Isso implica em saber como é que o mundo hoje se organiza, e aí em todos os aspectos, economicamente, mas não apenas. Tudo isso coloca novos desafios para as instituições de ensino, especialmente na área de ensino superior. Programa de estudos de ensino médio e superior, estudos de curta duração, cursos de idiomas, estágio profissionalizante, trabalho voluntário. Turismo de estudos e intercâmbio, movimentação turística gerada por atividades, programas de aprendizagem e vivências para fins de qualificação, ampliação de conhecimento e de desenvolvimento pessoal e profissional. As principais variáveis para a formatação do produto são o próprio destino, as relações da cadeia produtiva, que inclui professores, tutores e outros profissionais da educação e da área empresarial, as modalidades e os programas educacionais existentes e os marcos legais para quem viaja com esta finalidade. Várias também são as vantagens do turismo de estudos e intercâmbio, a saída para períodos de baixo fluxo turístico ao atrair estudantes durante todo o ano, o atendimento a regiões que não disponham de atrativos significativos, formação de mercado e a promoção do país no exterior. De uma forma simples, a gente pode dividir público, o mercado consumidor de estudos e intercâmbio, em 3 grupos. Alunos de high school, pessoal mais novo, alunos de graduação, estão se formando aí na universidade, e pessoal de pós-graduação. E essa é uma dimensão importante para falar de produto. Uma outra dimensão importante é a dimensão de duração. Então, normalmente esses programas podem ser de curta duração, a gente está falando aí de 1 a 2 semanas, média duração em torno de 1 mês, um pouco mais que isso, ou até longa duração. Aí é um termo que eles chamam, é 1 semestre, 1 ano, até um pouco mais do que isso. Juntando essas 2 dimensões, a gente consegue fazer uma matriz de produtos de estudos de intercâmbio. Uma coisa que o Brasil ainda tem que trabalhar muito, principalmente as instituições de ensino, são as grades curriculares em outros idiomas. Isso é uma da maior dificuldade que o Brasil tem hoje para receber aluno estrangeiro, porque não tem muita gente que fale português e não tem muitas instituições de ensino no Brasil hoje que ofereçam curso ou em inglês ou em espanhol. A gente tem que lembrar, e o que é mais inovador, é a presença dessa população internacional nas nossas salas de aula, nos nossos grupos de pesquisa, junto com os nossos estudantes, junto com os nossos professores. Todos os colegas que têm atuado em universidades que a recebem estudante internacional, todos testemunham o desafio pedagógico que é isso, a riqueza que isso traz no processo mesmo educativo de você ter num grupo de 50 alunos, 10 estrangeiros com diferentes nacionalidades. Aquelas pessoas que estão interessadas em trabalhar nesse segmento, eu diria que é um segmento cheio de oportunidades. Não só no sentido de continuar dando embasamento aos brasileiros irem para fora, e aí nós temos que entender esse ir para fora como oportunidade da pessoa também se qualificar, conhecer e voltar para o país e aplicar esses conhecimentos aqui, como também no sentido de se criar oportunidades para trazer mais jovens para cá, porque isso é muito importante para o nosso Brasil. Eu sempre coloco que quando nós vamos até uma empresa e diz assim, poxa, por que você não abre oportunidade de estágio para os estudantes de fora vir estagiar no Brasil? E o empresário diz, poxa, mas o que eu ganho com isso? Você vai ganhar muito mais com isso, recebendo uma pessoa de fora que mandando um funcionário seu para fora, porque essa pessoa que vem para cá, ela vai impactar quantas pessoas? 10, 15, 20, 30? E esse brasileiro que foi para fora, ele vai impactar ele mesmo. E às vezes ele vai trazer muito pouco resultado. Então, quer dizer, nós temos que mudar a mentalidade.
o Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Belta, Associação Brasileira de Organizadores de Viagens Educacionais e Culturais, criou o Birô Brasileiro de Intercâmbio para o Receptivo no país. A ferramenta Study em Brasil promove o país no exterior por meio de um portal com informações sobre o destino, as instituições de ensino e as operadoras de intercâmbio, parceiras e fornecedoras de programas educacionais. Viagens de estudos e intercâmbio. O forte do turismo é a bagagem cultural. O turismo de pesca ele é visto como um turismo que trabalha bastante o turismo de base comunitária. Você não tem como desenvolver o turismo de pesca sem a participação efetiva da comunidade. E aproveitando dos moradores locais, que são verdadeiros guias, né? Tanto na pilotagem quanto no saber onde está o peixe e orientar como pegar o peixe. Hoje, o guia já entende que o peixe vivo vale mais do que o peixe morto. Que o peixe vivo, o vô pesca, o pai pesca, ele traz o filho, a esposa, a família pesca. O turismo de pesca se fundamenta em fluxos turísticos para os destinos onde há disponibilidade de peixes, no perfil de um turista que vive para pescar, não pesca para viver ou vender, e na atividade como fator de desenvolvimento socioeconômico e de conservação ambiental. Apenas uma linha entre o céu e o paraíso das águas, sejam doces, sejam salgadas. Águas que deslizam, se quebram em ondas ou parecem espelhos. Quem é da pesca sabe, o peixe é que nos pega. Depois das fotos, e das despedidas, a ânsia de renovados reencontros nos deixa fisgados para sempre. Viva e reviva o viver. Os rios como fonte de renda para pescadores, barqueiros e toda a cadeia produtiva da pesca, que ligada à atividade turística, valoriza mais o peixe dentro do que fora d'água. A máxima dos rios vale para lagos, lagoas, vale para o mar. Pegue e se desapegue para que as águas sigam na corrente da vida. E quem chegou a ir contra a corrente, aprendeu. E hoje embarca no turismo que vende a pesca, não o peixe. O turista chegou a me oferecer dinheiro. Para carregar uma pirarara. E eu virei e falei para ele o seguinte: essa pirarara, para mim ela vale muito mais que dinheiro. Por que ela vale muito mais que dinheiro? O que acontece? A gente devolve ela para o rio hoje, amanhã ou depois, ou eu, ou o turista, ou que seja uma outra pessoas que vêm pescar, ele vai pegar ela, torna a devolver ela. Porque se não fazer isso aí, meu filho, o trem desanda, viu? Desanda feio. Tem que respeitar o nosso meio ambiente, né? Como? Colocando o lixo dentro da embarcação, não jogando dentro do rio, né? Os nossos barqueiros antigamente faziam isso. Hoje, quando um cidadão joga uma lata, ele não fala nada, ele retorna, pega, põe lá dentro. Precisa dizer mais alguma coisa? Agora, sabe por quê? Porque nós passamos a trazer pessoas qualificadas para estar nos ajudando nesse trabalho que tem que ser contínuo, senão ele degenera. Às vezes fala, fez um curso, de novo um curso, que bom. Nós temos que ter 1, 2, nós temos que ter sempre. A primeira coisa que uma pessoa que quer montar um empreendimento voltado para esse segmento é que ele pesquise, que ele visite outras
regiões, né, e principalmente empreendimentos turísticos já consolidados, conhecendo os hotéis, como fazer com o transporte, né, a questão das canoas, do transporte, da capacitação, dos guias, enfim, que ele visite outros e faça um projeto, né, um plano de trabalho com a consultoria, com o Sebrae, por exemplo, né, para fazer um plano de negócio para que ele possa investir seguro e consciente daquilo que ele quer buscar. Para vender um bom produto de turismo de pesca, não conte apenas com os peixes. É preciso também infraestrutura básica e de apoio para as atividades, banheiros, lojas de suprimento de pesca, atracadouros, condições de acesso às áreas de pesca, articulação com prestadores de serviços e meios de hospedagem que atuam com o segmento, além de locadores de barcos pesqueiros, utilização da interpretação ambiental como instrumento de sensibilização, tanto dos pescadores como dos turistas, respeito à legislação, principalmente ao defeso e à proibição da pesca de espécies em extinção. O Ministério do Turismo ordena, estrutura, qualifica e promove as atividades da prática da pesca amadora. A licença expedida pelo IBAMA vale em todo o país por 1 ano, a partir do recolhimento da taxa conforme a categoria escolhida. Deve-se respeitar o limite de captura, o tamanho mínimo e o transporte de acordo com a lei, além do período de defeso, proibição da pesca das espécies protegidas. Um litoral desse tamanho, bacia amazônica, Araguaia, Pantanal. Tantos rios, outros braços, leitos, águas férteis. O turismo náutico no Brasil, ele é uma vocação natural, tendo em vista o clima, a situação geográfica e a potencialidade futura. O litoral do Brasil, inclusive no desenvolvimento do país e na história do país, tem um papel fundamental nessa questão. É a pessoa que serve bebida, é o cara que faz a limpeza de fundo, é o marinheiro, é a marina, é a luz, é o restaurante que ele vai jantar, é o supermercado que ele vai fazer compras, enfim. É uma cadeia de serviços, cadeia de empregos, cadeia de resultados que esse segmento proporciona. Veleiros, lanchas, iates, jangadas, navios de cruzeiro. Cada tipo de embarcação ou de viagem tem um turista náutico, que varia também conforme a nacionalidade. E como lá no hemisfério norte, quando faz muito frio, aqui é verão, o país se torna bem atrativo para velejadores estrangeiros e navios de cruzeiro. O turismo náutico se configura pela utilização da embarcação como principal motivador das atividades, com um potencial de transformação social significativo a partir da geração de emprego e renda e da ampliação e modernização da indústria naval. Se a navegação como prática turística caracteriza o segmento, um produto de turismo náutico pode englobar atividades de outros segmentos, como visitas a patrimônios culturais ou naturais, participação em regatas e outros atrativos, que integrados num só roteiro, fazem a embarcação ir muito mais além. Enriquecem o produto e conseguem atrair um número maior de turistas para uma permanência prolongada. Para a formatação de um produto de turismo náutico, faça um levantamento dos recursos naturais e da disponibilidade dos equipamentos e serviços necessários, como, por exemplo, disponibilização para o turista de atividades náuticas, criação de cursos rápidos de mergulho, navegação e de bases de charter, o que pode ampliar a possibilidade de experiências no destino, além de concretizar um turismo de maior valor agregado. Investimentos em treinamento e formação de mão de obra,
principalmente no atendimento ao turista e de profissionais aptos em manutenção de embarcações. Analisa as potencialidades para maior competitividade do produto, navegabilidade, qualidade da água, balneabilidade e demais características que viabilizem a estruturação. O turista de cruzeiros, por exemplo, busca informação nas grandes operadoras de turismo ou na internet. Um destino, se bem estruturado, pode receber desses navios ondas com milhares de turistas de uma só vez. O cruzeiro marítimo ele tem um potencial de desenvolvimento econômico e geração de empregos incríveis. Então, em todos os destinos em que esse navio acaba fazendo uma escala, nós temos um gasto em média de 100 a 150 dólares por dia por passageiro e algum gasto de tripulação em torno de 50 a 100 dólares por dia. Quando você fala de um navio de 2.000 pessoas numa localidade pequena que não tem capacidade de absorção de carga, com infraestrutura de transportes e hotelaria, o navio passa a ser um vetor de desenvolvimento que não permanece no setor e não causa impacto ambiental, mas causa impacto de emprego e de economia positivo. Sem dúvida nenhuma, existem sinergias para o desenvolvimento turístico de cruzeiros e de marinas e de charters e de iates, e isso está basicamente ligado ao destino, à infraestrutura e à possibilidade de multiplicar as opções e as oportunidades desses dois setores de forma conjunta e organizada. Então, se navegar é preciso apoio também. A náutica, eu imagino, pelo futuro, pela vivência que a gente tem, se tivesse maior apoio do governo em que diz respeito à estrutura, à criação de marinas e principalmente de financiamento, o poder econômico do Brasil é tão grande e a capacidade hoje, eu sei, da indústria crescer, não infinita, óbvio, mas é muito substancial. Estamos acompanhando uma política nacional no sentido da segmentação do setor náutico, ter uma estruturação de planejamento de organização. Das infraestruturas necessárias, os acessos nos locais de destino, né, termos também uma complementação de ações para que aquele turista, aquele usuário possa se beneficiar de toda uma estrutura. Turismo náutico, um mar de possibilidades e de horizontes a serem descobertos. O potencial do Brasil é imenso. A busca para essa atividade de aventura, que inclusive hoje saíram um pouco da imagem de coisa radical, né? Hoje tem atividades que a gente considera de natureza que são muito contemplativas. Observação de pássaro, o esforço físico é zero. Então hoje tem atividade para as crianças, para os adultos, para os atletas, para o vovô, tem para todo mundo hoje, né? Todo mundo tem sua possibilidade. É uma atividade que vai precisar de pequenos grupos, ele vai envolver atividades da natureza, então ele é muito especializado. Em função disso, as empresas, elas são micro e pequenas empresas, na sua grande maioria, e isso dá uma capacidade de inserção da comunidade local muito maior. Quando o turismo é de aventura, haja atividade. Cada uma tem dificuldades próprias e desafios também. Todas um processo sistemático de planejamento na busca da qualidade. Turismo de aventura. Atividades em ambientes naturais que incorporam o espírito aventureiro associado ao caráter recreativo e envolvem riscos avaliados, controlados e assumidos. Adrenalina demais, risco de menos e toda a segurança possível. Além dos equipamentos necessários, o turismo de aventuras requer uma equipe bem treinada e um bom plano de emergência em caso de acidentes. Para um produto de turismo no formato de aventura mais adequado, corra atrás de atividades com regras e normas técnicas para a qualidade dos serviços, equipamentos e produtos, dentro do nível recomendado de segurança.
Identifique o grau de dificuldade de cada uma para estruturar os grupos, dimensionar o número de condutores e os devidos cuidados. Os clientes precisam de toda a informação sobre o produto adquirido para reduzir a margem de risco das atividades. Faça a promoção em mídia especializada no assunto. Além de parcerias com o Ministério do Turismo e o Sebrae, o segmento deu um salto de qualidade ao criar grupos de articulação e a Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, a BETA. Daí se desenvolveu o programa Aventura Segura, para a certificação das empresas do segmento. O programa Aventura Segura é isso, é um programa de qualificação e desenvolvimento das empresas para o segmento de turismo de aventura e ecoturismo. É a premissa para poder atender os clientes nacionais e internacionais com a qualidade necessária e a segurança que eles precisam, que eles procuram. A certificação é muito importante hoje para as empresas de ecoturismo, porque ela vem trazer padrões tanto de segurança quanto de procedimentos, de qualidade, né? Isso vai fazer o segmento melhorar de uma forma, acredito que bem sustentável, né? E fazer com que o cliente se sinta mais seguro ao comprar ou estar praticando as atividades junto com essas empresas credenciadas. Turismo de aventura e ecoturismo não deixam de caminhar juntos pela própria natureza, associados, mas em segmentos próprios. E quem duvida que tem aventura para todo mundo é porque não conhece a Especial, capaz de incluir a pessoa portadora de deficiência no ecoturismo e na prática de esportes de natureza. Seja